Olá pessoal, sou o Marcos da Robotics Lab. Esse é mais um vídeo para dar continuidade nos fundamentos de eletrônica digital. Então é o vídeo da parte 4. Hoje nós vamos falar sobre funções lógicas e também portas lógicas que são mais conhecidos na eletrônica, certo? Então vamos lá. Funções lógicas. As funções lógicas são operações combinacionais que, para obter uma saída dependente do estado de entrada de portas lógicas, de circuitos lógicos, correto? Então, elas são implementadas através de circuitos transistorizados, né, que utilizam os níveis lógicos 0 e 1, e o estado, assim como eles fazem também o estado lógico falso e verdadeiro. Falso é o zero e o verdadeiro o um. Essas funções, para um entendimento melhor, elas obedecem uma tabela verdade, né? São definidas numa tabela verdade, que, de acordo com as entradas, vai ter uma saída. Nós vamos estudar essas tabelas e, as três principais funções que existem, que são a porta ou a função não, a e a ou. Vamos lá. Então, nós temos a primeira função é a não, ou também conhecido no inglês a no, certo? Ela se caracteriza por inverter. Na linguagem digital ou eletrônica, a gente fala que negar. Se negar é não transformar em zero, sim inverter. Se está em zero, vai para um. Se está em um, vai para zero, certo? Ela possui uma entrada só, certo? A tabela verdade está aqui, nós podemos ver a tabela verdade tem somente uma entrada, a entrada A, e a saída S, representada pela letra S. Se nós temos uma entrada A, então ela inverte a saída. A entrada A 0, ela vai para a saída 1. Se tiver em 1, vai para 0. Aqui é o símbolo. Normalmente essas portas lógicas possuem símbolos, né? Para serem bem identificadas nos desenhos técnicos, nas representações de circuitos eletrônicos, ok? E esse aqui é o desenho é o símbolo, né? Da porta não. O que representa a negação aqui é esse esse círculozinho que é o que representa a negação nas portas lógicas, assim como nós vamos estudar. E tem uma coisa muito interessante para nós aqui, mais da parte elétrica e eletrônica, é um circuito equivalente, que representa o funcionamento ou a lógica da função. Vamos ver então como é que ela funciona. Ela tem que, ela, aqui nós temos uma bateria, uma resistência em série, com a bateria para limitar a corrente, um, uma chave que representa a entrada, o estado da entrada, e a saída, que é uma lâmpada, digamos assim, é uma saída. E como que a gente vai estudar a função não, né? Então nós temos a entrada A com as duas opções 0 ou 1 e a chave aberta ela representa o 0 e fechado 1. No momento em que a chave A está em 0, então essa chave está aberta aqui. Então toda a tensão da bateria no momento em que eu aciono a bateria, ela vai ligar a lâmpada, porque não tem nenhum impedimento aqui. Então ela vai circular uma corrente por aqui, né? A chave está aberta. E em um outro estado, quando A estiver em um, ou seja, a chave está fechada. Se a chave está fechada, então tem a chave está assim, fazendo o quê? Que este ponto se curte-circuite com esse ponto. Se existe um curto aqui, logicamente toda a alimentação da bateria ela vai circular aqui, ela não vai circular pela, pela lâmpada, pela saída. Então a lâmpada vai estar em estado zero. Então 1 é 0, 0 é 1. A segunda função é a função E. A função ela vai dar nível lógico, principalmente a lógica dela é que ela somente vai ter nível um na sua saída se todas as entradas estiverem também em um, né? Então, vamos ver, ela deve possuir no mínimo duas entradas para poder fazer essa lógica.
Então, nós temos aqui a tabela verdade com duas entradas A e B e uma saída S. O símbolo é este símbolo aqui. Então, nós tivemos duas entradas e uma saída. E também o circuito equivalente. Vamos já fazer a análise, o que nós vemos, como eu falei, então ele somente vai ter nível 1 na saída se as duas entradas estiverem em 1, ok? Vamos ver como que funciona no circuito elétrico isso daí. Nós temos aqui a mesma representação, uma bateria, uma resistência em série, e aqui as duas chaves A e B, representando as duas entradas, elas estão estão configuradas como uma ligação série, uma em seguida da outra. E depois vem a lâmpada saída, a nossa saída aqui. Então, se o zero de cada entrada for a chave aberta, então, logicamente, não vai circular corrente aqui. Sendo uma delas no estado 1, mas a outra em 0, também não vai circular corrente. Somente quando as duas estiverem no estado lógico 1 é que vai fazer com que haja uma circulação de corrente e a lâmpada fique acesa no estado 1, ok? Por isso que ela verifica a função. A nossa função ou agora, ou OR, no inglês, ela vai ter, ao contrário, então, um pouco ao contrário da lógica E, somente quando ela tiver os dois níveis em 0, que ela vai poder ter 0 na saída. Ou seja, qualquer nível lógico 1 nas suas entradas, ela vai gerar o 1 na saída. Vamos ver aqui a tabela verdade. Podem ver que com qualquer nível lógico de entrada 1 aqui, ele vai apresentar nível 1 na saída. E somente quando tivermos duas em 0 é que vai apresentar o 0 na saída, certo? No símbolo é um pouquinho diferente, ele tem uma entrada um pouco arredonda, côncavo aqui, né? E o nosso circuito equivalente agora, as chaves é quase o mesmo desenho, só que as chaves estão na configuração paralela. Ou seja, se você ligar uma das duas, ela vai permitir com que acenda, uma das duas, ou as duas ao mesmo tempo, ela vai permitir que a lâmpada se acenda. Então, ela caracteriza muito bem a função ou da tabela verdade. Nós temos mais quatro funções lógicas, que é a NE ou não E, ou NAND no inglês, e a NO ou NOR, que é a não ou NOR do inglês. Essas duas primeiras aqui, a NE, ou não ou, e a não E e a não ou, elas podem ser muito bem interpretadas a partir do conhecimento das anteriores. Nós vemos aqui a tabela verdade e nós vemos o desenho. A representação é quase a mesma, a NE, né? A NAND ou a não E, ela é a mesma representação, só que ela tem o que na saída? Ela está negado. Significa que ela vai fazer a mesma função da E, só que na sua saída ela é negada. Vamos ver como que a gente faria na E e depois negando. Na E, nós teríamos 0 e 0 seria 0. Então, negado dá 1, certo? 0 e 1 daria 0 também, só que negado dá 1. 1 e 0 daria 0 também, e negado dá 1. Somente teríamos 1 na saída E se tivéssemos 2, 1 na entrada, que seria 1 negado dá 0. Então, corresponde a esta lógica, digamos assim, é a E invertido ou a E negado. A no é a mesma coisa que a ou. Nós vemos a representação, vemos o negado aqui na saída e fazendo a mesma análise que a anterior, só que ou agora, 0 ou 0 daria 0, que negado dá 1, certo? 0 ou 1 daria 1, né? E negado dá 0. Nas três condições, onde tem 1, daria 1. E as três, negado dá 0. Ok? Então, assim que essas duas é de fácil entendimento.
Nós temos outras duas que representam ou exclusive ou shore, do inglês, e a no exclusive ou XNOR. Fazendo a análise somente da primeira, depois a gente faz a inversão na segunda, da mesma forma. Então, nós vamos perceber aqui que zero, zero ou exclusivo zero dá zero. Zero ou exclusivo um dá um. Um exclusivo zero dá um. E um exclusivo um dá zero. Notamos que quando as entradas são diferentes, nesse caso, elas apresentam o valor um. E quando elas têm valores iguais, que é no primeiro e no último caso, elas dão o valor zero. Ok? No exclusive, que é a única diferença da ports, pode ver que é o negado aqui, é a mesma coisa, só que é a mesma coisa, a mesma função anterior, só que negado. Então, nós vemos que aqui, quando elas forem diferentes, ela agora vai dar nível zero. É o mesmo entendimento anterior, só que negado. E aqui, quando elas tiverem o mesmo nível lógico, elas vão dar um, ok? Agora fica para vocês, né, um desafio legal, que é fazer a representação, o esquema elétrico para cada uma dessas quatro. As duas primeiras são bem mais fáceis. As outras duas, a ou exclusive ou a não exclusive, ela vai dar um pouquinho mais de trabalho para aqueles que não conhecem, claro, nunca estudaram eletrônica digital. Mas é muito interessante vocês desenvolverem isso sozinhos. Se vocês tiverem dúvida, podem comentar, podem chamar para mim, ou quiserem fazer um parecer ou fazer uma avaliação do desenho de vocês. Futuramente eu vou colocar a resposta em nosso site. Ok? Obrigado pela audiência e não esqueça, se inscreva no nosso canal, clique lá no sininho para continuar recebendo nossos vídeos. Um abraço, pessoal.